Vamos nos colocar de pé. E é com muita alegria que eu quero chamar aqui a nossa irmã Larissa. Nossa jovem Larissa. Você pode aplaudir o Eterno por aí dessa glória? Glória a Jesus. E ela hoje é a nossa ministrante, né? Você pode estender as mãos para cá? Pai, nós somos gratos a Ti. Somos gratos por poder ter essa juventude com a vida no altar. Essa juventude diante do Senhor que decidiu Te adorar. Decidiu largar as paixões do mundo para Te servir, para glorificar e exaltar o Teu nome. E como presente o Senhor tem dado dons. E aqui está uma que recebeu o dom do Senhor. O dom da palavra. Que Teu Espírito Santo, Senhor, neste momento, possa fazer conforme foi cantado aqui. Que o Senhor possa aquietar as almas, que o Senhor possa aguçar nossos ouvidos, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, através da Tua filha. Aqui te louvamos, te aplaudimos, a Tua presença é notória, mas nós queremos mais de Ti, e queremos através da Sua palavra. Então toma a Tua serva nas Tuas mãos, abençoa ela, de maneira que a bênção que venha sobre ela transborde também sobre a sua igreja. Muito obrigado pela vida da Larissa, em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra dele, e também a pastora Fabiola, a nossa líder Vitória, a nossa líder Lúcia, pelo convite que foi feito a mim. Quando foi feito o convite a mim, a igreja pode sentar, não, amém? Quando o convite foi feito a mim, eu fiquei com muito medo, e a pastora falou assim: você tem tempo para pensar, 2 dias. Só que antes, eu tinha orado ao Senhor, antes mesmo de eu apregoar a palavra do Senhor na oração da mocidade, e eu falei assim: Senhor, quando o Senhor me chamar, eu não vou pensar, eu vou dizer: eis-me aqui. E ele lembra, né? A gente esquece, mas ele lembra. Então, eis-me aqui. Mantendo a reverência da palavra do Senhor, eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Jeremias, no capítulo 1. Amém? Amém. Iremos ler a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar, você irá. E tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois, o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor me disse: eis que põe as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu o constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Aleluia. Quando o Senhor me deu essa palavra, Ele me fez pensar que quando o Senhor vem a nós, tem 3 etapas. A etapa da escolha, que dessa a gente nem sonha em participar, porque aqui Ele disse: Jeremias, desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi. Desde antes de você sonhar em ser alguém, eu já tinha te escolhido. O Senhor, Ele é assim. Às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não vai fazer, mas Ele escolheu. Ele escolheu. É antes de você sonhar em nascer, Ele te escolheu. E a segunda etapa é quando Ele chama. Porque o chamado é quando Ele anuncia a você o que Ele quer fazer com a tua vida. Ele não é um Deus invasivo. Ele não te escolhe e não te anuncia o que Ele quer. Ele chega até você e fala: olha, eu quero te usar. Eu quero você nesse lugar. Eu quero você cantando. Eu quero você louvando. Eu quero você pregando. Ele não deixa no oculto. Ele fala com você. Ele mostra com você o que Ele quer fazer. E a terceira etapa que o Senhor me mostrou é a capacitação. Porque Jeremias aqui, ele falou: ah, Senhor, eu não sei falar. E eu falei também: eu não sei falar, eu não passo de uma criança. E eu pesquisando um pouco, eu vi que os estudiosos dizem que Jeremias tinha entre 14 a 20 anos, quando o chamado do Senhor veio até ele. Então talvez isso que ele tenha dito tenha sido por conta da idade
Toda vez que eu ia brigar com o meu povo, que eu ia falar, olha, sejam pro exílio, olha, eu vou sair do meio de vocês, vocês estão fazendo altares para deuses falsos, para deuses de pau e pedra. Mas ele também falava, se meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender e orar, então eu os ouvirei. Em Jeremias 18 ele fala, não posso eu fazer contigo como o olheiro fez com este vaso? Não posso eu restaurar você como o olheiro restaurou esse vaso? E não pode o Senhor restaurar você como o olheiro restaurou aquele vaso? Não, você não está quebrado, você não foi esquecido, você não está incapacitado. Retira de você esse medo, assim como o Senhor Jesus fez com Paulo. Tira a escama do teu olho, tira o tampão do teu ouvido. Vivemos tempos remotos, onde a palavra do Senhor ela é escassa, assim como Jesus falou para Samuel. A palavra dele era escassa naquele tempo. Ofni e Finéias estavam na casa. Ofni e Finéias, filho de sacerdote. Isso quer dizer alguma coisa? Isso quer dizer alguma coisa? Jesus era carpinteiro. Quem era Maria? Uma jovem nem era conhecida. Quem era José? Da linhagem de Davi, mas não era conhecido. Mas o Senhor o fez conhecido. O Senhor o fez grande. O Senhor Jesus, ele não só foi gerado no ventre de Maria, mas José também entrou na história. José foi peça-chave, porque José era da linhagem de Davi. E o que é que Deus anunciou para nós em Isaías? Que viria um menino da linhagem de Davi, que iria vir para curar. E quando ele falou comigo sobre esse plano de redenção, ele falou, eu sou o maior plano de redenção. Eu sou o maior plano de salvação, porque eu desci, eu vim ao mundo, eu morri, eu ressuscitei, eu te capacitei, eu te chamei, mas você não vem. Ah, querido, não foge da presença desse Deus. É uma festividade de adolescentes e muitas vezes quando nós olhamos para os adolescentes, a gente pensa, principalmente os mais velhos, não todos, pensam, mas é um adolescente, não tem responsabilidade. Mas é um adolescente, na escola vai fazer besteira. Se você não confiar, vai mesmo, né? Se você não der a credibilidade, se você não pegar pela mão e instruir, vai mesmo. Ninguém nasce sabendo. Mas o que Jesus falou? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são o reino dos céus. Em verdade vos digo que quem não for como uma criança não entrará no reino de Deus. Devemos nos despir de nós e nos encher do Espírito Santo. Quando eu olho para Samuel louvando, quando eu olho para Letícia e para Duda aqui, fazendo essa coreografia, o Senhor fala, eu ainda estou aqui. Ainda tem minha voz, eu ainda estou falando, eu ainda estou fazendo. Só não vê quem não quer. A entrega que esses adolescentes têm aqui na frente, a forma que eles louvam, a forma que eles oram, a forma que eles se dispõem para o Senhor. É isso. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não pode negar. E muitas vezes a gente olha e fala, mas é adolescente. Maria tinha quantos anos quando gerou Jesus? Vocês sabem? De 11 a 16 anos. Era um adolescente. Davi tinha quantos anos quando foi ungido a primeira vez? Cerca de 14 anos. Era um adolescente. Samuel também era um adolescente. Jeremias, como eu falei aqui, tinha de 14 a 20 anos. Era um adolescente. Mas por que Jesus escolheu justo adolescente? Por uma coisa que muitos de nós, ao ir avançando em idade, eu ainda sou nova, tenho 19 anos, mas por ir avançando em idade, seja com 19, seja com 18, seja com 20, seja com 30, seja com 60, a gente vai perdendo uma coisa muito importante que é a pureza. A gente vai perdendo uma coisa muito importante que é perguntar o porquê. Porque às vezes a gente quer fazer como Marta, quer levantar, quer fazer, quer acontecer, mas não fazemos como Maria, sentamos para ouvir. Não é porque temos
igreja, ou porque temos um mês que não podemos fazer. Não é porque estamos aqui há muito tempo ou há pouco tempo que o Senhor não pode usar. Não é porque somos avançados em idade que Deus não pode fazer na nossa vida, mas também não é porque somos jovens que o Senhor não vai fazer na nossa vida. E a palavra do Senhor, ela veio a mim, Jeremias. Ela me falou isso. Jesus me falou isso. Ele falou: fala pro meu povo que aqueles adolescentes ali, eles estão levando o que eu quero falar. Aqueles adolescentes ali não subiram para fazer essa festividade à toa. Eu separei essa festividade. E ó, quem teve aqui os 3 dias viu, né? É isso, Jesus falou muito. Só não ouviu quem não quis, só não recebeu quem não quis. Não é porque é jovem que não vai fazer, porque às vezes o jovem é mais usado do que, quem está há muito tempo. Porque é coração que Deus vê. Deus não vê estatura, porque Davi, ruivo, baixinho. Quem olha para ele? Quem aqui olha para Davi? Deus não vê nada disso. E Jesus também não vê a situação. Porque na idade que Maria estava, comprometida, noiva, ainda era virgem. Quando que ela ia chegar lá e ia falar assim: José, estou grávida do Espírito Santo. Se eu sou José, eu ia falar assim: do Espírito Santo. Mas só que Deus é tão perfeito que ele já tinha enviado Gabriel para falar com José também. Deus é tão perfeito que ele não deixa os seus enganados. Ele é tão perfeito que quando ele chama, ele abre caminho. E durante essa festividade, o Senhor também falou muito no meu particular. E antes mesmo da festividade, porque semana passada eu passei por uma situação em que eu não consegui orar. Eu só consegui olhar para o alto e falar: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E eu não tinha o que falar e para quem falar, porque tem coisas que mesmo quem está do nosso lado não vai saber. Mesmo quem a gente mais confia não vai saber. Porque é particular de Deus contigo. E aí, no domingo passado, o pastor fez um apelo e eu vim aqui na frente e eu recebi um abraço de Deus através da missionária Marisa. E ele falou assim pra mim: você não vai desistir porque sou eu que estou contigo. Você não vai desistir porque eu não vou deixar. Você não vai desistir porque não é você que escolheu, fui eu que escolhi. Ei, querido, quem é do altar sabe que é do altar. Pode estar afastado, pode estar entristecido, pode estar com raiva, mas sabe que é do altar. Ei, não adianta fugir não, é com você mesmo que ele está falando. É com você mesmo que saiu, que está afastado ou que está dentro, mas está entristecido. Porque na parábola do filho pródigo, nós só vemos o que se perdeu lá fora, né? Mas e o que se perdeu dentro? O que questionou a festa que o pai fez para receber o irmão também estava perdido. E Jesus, ele quer restaurar o que se perdeu. Ele quer trazer de volta a vida o que já morreu. E às vezes a gente não entende, né? A grandiosidade de Deus que a gente serve. Porque às vezes a gente está esperando coisa muito pouca, mas Deus quer fazer coisa muito grande. Às vezes a gente está esperando só uma migalha, mas a gente é o povo escolhido. A gente vai ficar com migalha? Às vezes o que você quer está demorando muito, mas é porque ele quer fazer perfeito. E às vezes ele não chegou, não é porque ele não quer dar, mas é porque você não está preparado. Deus, ele tem uma maneira diferente de trabalhar com cada um de nós. Ele tem uma maneira especial de falar comigo, de falar contigo. Ele nos chama para a mesma obra, mas de maneiras diferentes. Tem um que vai ter o dom de louvar, outro de falar. E tem um que vai ter o dom apenas de dar um abraço, mas aquele abraço ali, curador. Aquele abraço ali, é Jesus abraçando através da tua vida. Aquele abraço ali é você segurando na mão de alguém e falando assim: não desista, não pare de lutar. Você já parou para pensar nisso? E se você nessa noite está desanimado, está abatido, está com medo, não temas, porque o Senhor é contigo. Ele colocou a palavra dele na tua boca. Ele te chamou, ele te pegou pela mão, ele te conduziu. Se você está aqui não é à toa, é porque Deus separou esse momento para falar com você.
Eu costumo dizer isso. Sabe por quê? Porque ele falou: eis que estou à porta e bato. Ele não vai abrir a porta sozinho. Está disposto a abrir? Está disposto a deixar ele entrar e cear com ele? Porque ele é o pão, ele é a água. Tu não precisa nem fazer nada, que o alimento já é ele. E a palavra do Senhor, ela nos cura, ela nos motiva, ela nos ajuda a prosseguir. É uma festividade para adolescentes e às vezes a gente olha para esses adolescentes e às vezes a gente julga, falando: não, mas tem que fazer mesmo, porque eles não têm problemas, né? Eles não têm uma conta para pagar, não tem uma família para administrar. Ei, eles têm problemas sim. Só que o problema deles são diferentes dos de vocês, são diferentes dos meus, são diferentes dos seus. Mas eles têm problemas. No mundo tereis aflições. Jesus não falou no mundo os adultos terão aflições. Ele falou no mundo tereis aflições. Então, quando a gente olhar para esses adolescentes, a gente olha com mais amor, a gente olha com mais empatia, a gente olha como se estivéssemos olhando para os anjos do céu, porque eles são escolhidos do Senhor Jesus. Eles são escolhidos igual a você, igual a mim, igual a um adulto. São futuros pastores, futuros cantores. Não estão aqui de brincadeira, não. Eles precisam de uma atenção diferente do que os jovens, precisam de uma atenção diferente do que os adultos, mas eles precisam de atenção, eles precisam ouvir a palavra. O que Deus nos deixou pra gente? Para nós animarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Não é competição, é cuidado. Não é competição, é união. Não é quem fala mais e quem abraça. Não é quem faz mais e quem ajuda o outro que não sabe a conseguir fazer. E quando olharmos para esses adolescentes, nós não vamos ver a fraqueza deles, mas vamos ver a força. Porque subir aqui dá medo. O chamado de Deus dá muito medo. Mas se Deus chamou, Ele capacita, Ele garante. Ele chamou Jeremias e Ele falou: não temas, Jeremias, não temas. E quando olhamos para a história, não foi só Jeremias. Muitos foram chamados ainda jovens. O Senhor Jesus falou no templo a primeira vez, tinha 12 anos. E os doutores da lei falavam: quem é esse? Quem é esse para poder falar com tanta autoridade? Quem é esse que parece que sabe mais do que nós? E ele falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que morreu e purificou a todos com o seu sangue. Foi louvado um louvor aqui que diz: imagina um ladrão na última hora ir para o paraíso. Você sabia que aquele ladrão ele foi, e muitos de nós podemos não ir. E é triste, né, saber um negócio desse. É triste saber que um ladrão, ele foi, mas que nós podemos correr o risco de não ir. Mas sabe o que consola? É que a escolha é nossa. A gente só não vai se não quiser. Porque Deus, Ele está disposto a salvar a todos. Ele morreu para todos. Ele não morreu para o bom ou para o mal. Ele morreu para todos. Ezequiel 33 diz que a justiça do justo não a salvará no dia em que cometer o pecado, mas a impureza do ímpio não a condenará no dia em que ele se render. Não a condenará. Deus, Ele não é um Deus imparcial. Quer dizer, Ele não é um Deus parcial, perdão, igreja. Ele não olha para mim diferente do que Ele olha para você. Ele vê em mim coisas diferentes do que Ele vê em você, mas Ele olha para nós com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. Ele olha para nós e Ele vê o que nem a gente vê. Imagina Moisés, que era um homem de palavra pesada. Isaías, que era um homem de palavra pesada também. Mas sabe o que Deus fez com Isaías? Pegou a brasa do santuário e purificou a boca dele. Está disposto? Mas está disposto mesmo? Deus vai fazer. Está querendo mesmo? Porque às vezes a gente canta e não percebe o que a gente está cantando. Aí a gente acabou de cantar: eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei. Não quer não? Então ele vai chegar. Tu não quer fugir da vontade dele não? Então ele vai colocar a responsabilidade na tua mão. Preste atenção no que tu canta,
muito poder. Cuidado com o que você está falando. Pede com fé. Pede disposto mesmo. Para que quando o Senhor bater e falar, você não pediu, eu estou aqui. Você não cantou que Ele tem liberdade? Você não cantou para Ele mudar as coisas de lugar? Nem sempre mudar as coisas de lugar é que nem fazer luz na nossa casa, que é só, comprei um móvel novo, vou colocar ele no lugar que estava esse aqui, que vai ficar lindo. Mas quando tu arrasta, tem sujeira, tem poeira, tem um monte de coisa que precisa ser tirada. Mudar as coisas de lugar é isso, é tirar as impurezas e colocar o que é santo. É tirar o que não provém do Senhor e colocar o que Ele quer colocar. João falou, é necessário que tu cresças e eu diminua. E é necessário. Jesus falou em João 15, eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que está em mim dá muitos frutos. É necessário que a gente entenda que não é a gente que vai fazer, mas que é o Senhor que vai fazer. É necessário que a gente entenda que o dom não é meu, não é teu. Foi Deus que deu e a hora que Ele quiser tirar, Ele tira. É necessário que a gente entenda isso. É uma festividade para adolescentes. Foi falado em restaurar o altar. Tem muito altar quebrado. Tem muito altar que Deus Ele queria fazer coisas grandiosas. Tem muito altar que o Senhor está falando, eu quero restaurar. Me deixa restaurar. Me deixa curar. Me deixa fazer de novo o que eu não faço mais. Me deixa fazer aquilo que eu fazia com você antigamente. Me deixa te fazer sentir a minha presença. Já tem outros que o Senhor está falando. Me deixa te fazer sentir realmente a minha presença. Não ficar no vazio falando o que está sentindo, mas chegar em casa sem ter alimento nenhum. Porque quando a gente sente a presença do Senhor, a gente sente alma leve. A gente sente, sabe, aquela alegria. É uma coisa que não dá para explicar. Dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de pegar o primeiro que passar na rua e falar assim, Jesus é lindo. Deixa Ele te tratar. Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer falar com você. Como foi louvado aqui, Ele tem ciúme de você. Ele tem saudade, Ele não desiste de você. Mas você está desistindo dele, você está andando por caminhos que você não deveria estar andando. Toma cuidado, igreja. Toma cuidado. O altar Ele realmente te espera, mas Ele não vai sair daqui para ir te buscar. O altar, Ele te quer aqui, mas Ele não vai obrigar você a estar. Jesus, Ele quer fazer na tua vida, mas Ele não vai fazer forçadamente. Jesus, Ele quer te entregar o que te falta, aumentar o que está pouco, retirar o que tem que ser retirado, mas Ele não vai fazer enquanto você não deixar. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e fale com o Senhor teu Deus. Anuncia a Ele aquilo que incomoda o teu coração, ao invés de falar com teu irmão, com teu amigo, com teu vizinho, fala com Ele. Para onde irei eu, se só Tu tens a palavra de vida eterna? O dia que a gente entender isso, o dia que a gente entender que nós não temos que ir para a direita nem para a esquerda, que a gente tem que buscar somente aquele que realmente pode nos ajudar. O Senhor Jesus, Ele tem falado muito com todos que estão aqui. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Ele fala com todos que estão aqui. Às vezes a gente não percebe, né, as formas de Deus falar. Às vezes é um louvor e Ele está falando contigo através daquele louvor. Às vezes é alguém que vai te dar um abraço e Ele está falando contigo através daquele abraço. Às vezes é até uma coisa que passou numa reportagem, num programa. Porque Deus, Ele não usa só quem é santo, não. Se nós não clamarmos, até as pedras clamarão. Ele usa quem Ele quer. Ele não usa uma mula de balão. Ele usa quem Ele quer para falar o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer. E às vezes a gente não percebe as diversas formas que o Senhor está falando com a gente. E por não dar ouvidos ao que o Senhor nos fala, nós andamos por caminhos tortuosos, nós fazemos de novo o que não é para ser feito.
nós deixamos se apagar o fogo que era para estar ardendo. Eu quero pedir aos irmãos que nessa noite você venha colocar a mão sobre o seu coração e, com a permissão dos nossos pastores, venha fazer essa oração comigo. Senhor, meu Deus, nosso Pai, estamos aqui agora, Jesus, diante de Tua presença, entregando essas vidas, esses corações em Tuas mãos. Senhor, vou falar daqui desde o início deste culto que o altar te espera, nos espera. Desde o início dessa festividade, o Senhor falou que quer restaurar o altar. Desde o início dessa festividade, o Senhor falou que quer fazer, que quer usar, que quer restaurar o que se quebrou. Queremos pedir agora que o Senhor nos esvazie de nós. Tira do nosso eu o que não te agrada. Tira de dentro de nós aquilo que nos afasta do Senhor. Tire de dentro de nós aquilo que nos impede de fazer o teu querer. Tire, Senhor, as escamas dos olhos, o tampão do ouvido. Capacita, cura, restaura. Entra porque a casa é tua, faça morada. Como foi louvado, mude as coisas de lugar. Faça do teu jeito e não do nosso. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por todas as vezes que erramos diante do Senhor e que não vemos, Senhor, a grandiosidade do que está em nossas mãos. Perdoa-nos, Senhor, por não agradecer, por ouvir a Tua voz em um tempo onde a Tua palavra é tão escassa. Perdoa-nos, Senhor, por não abraçar os que precisam ser abraçados. Usa-nos como vasos de honra em Tuas mãos. Amém, Jesus. Assim, eu deixo a palavra do Senhor com vocês e peço de verdade, não temas, porque o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Ouça a voz do Senhor teu Deus, abra o coração para Ele, confia nele, o mais Ele fará na tua vida. A palavra do Senhor é simples, Ele está aqui para todos, Ele está aqui para quem não quer. E assim como Ele fez com Jeremias, que Ele capacitou Jeremias, assim como Ele capacitou Moisés, assim como Ele capacitou Isaías, Ele vai capacitar cada um de nós aqui. O Senhor, Ele não vê nossa fraqueza, Ele não vê a roupa que nós estamos usando, Ele não vê a sandália que está nos nossos pés, Ele não vê a forma que nós falamos, Ele não vê o local que nós estamos. Ele usa quem Ele quer. E, queridos, se o Senhor em algum momento já falou com você que te escolheu, que quer te usar, não jogue isso fora. Porque hoje estamos aqui, mas amanhã não sabemos se estaremos. Hoje temos essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, mas amanhã a gente não sabe se a gente vai ter. Hoje a gente tem alguém para poder perguntar: ei, você pode me explicar isso aqui que eu não entendi na palavra do Senhor? Você pode orar por mim? Hoje a gente tem a oportunidade de se agarrar uns nos outros, mas vai ter um momento que vai ser cada um por si. Vai ter um momento em que vamos ouvir muitos falando, muitos ouvindo do Senhor Jesus: vinde a mim, bendito de meu Pai. Mas também escutaremos: apartai-vos de mim, porque nunca te conheci. O que queremos ouvir? O que queremos ouvir do Senhor? E assim eu deixo essa palavra com os irmãos até que o Senhor me entregou, e eu agradeço a oportunidade.